Boa noite, irmãos, irmãs. Mais uma reunião de oração e mais um salmo a ser estudado. Hoje o Salmo 66. Com isso, 31 salmos já foram estudados. Que Deus nos ajude a cada momento a lembrar as preciosas lições que aprendemos desse salmo para o dia a dia e no dia a dia honrar e glorificar ao nosso Deus. Iniciando a nossa reunião de oração, vamos buscar a presença do Senhor. Graças sejam dadas a Ti, Senhor Deus, pelo dia, pela vida, por este momento. E nos colocamos na Tua presença, pois necessitamos da ação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas para que compreendamos as verdades que vamos estudar hoje. E também, Senhor Deus, necessitamos da ação do Teu Espírito Santo para fazer com que essas verdades aprendidas sejam vividas por cada um de nós. Abençoa-nos neste momento, dá-nos Tua direção e orientação, em nome de Cristo Jesus. Amém. Salmo 66, vamos fazer a leitura do texto. Abra sua Bíblia. Ofertas de gratidão. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no meu coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Salmo 66, um salmo de ações de graças. E estas ações de graças, elas se estreitam a partir de um louvor coletivo de toda a terra. Passam pelo povo de Israel, que celebra sua redenção e fixa em uma pessoa que traz a sua oferta e convida para que escutemos a sua história, que é uma miniatura da história do povo de Deus. O salmo está dividido em 3 partes. A homenagem de toda a terra, os versículos 1 a 4, a história de uma nação, os versículos de 5 a 12, e a história de uma pessoa, os versículos de 3 a 20. Vamos então estudar o texto nas suas partes. Então, a primeira parte,
o louvor de toda a terra. O texto diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Toda a terra convidada para adorar ao Senhor. E qual a razão desse convite? O texto deixa muito claro isso, é a soberania de Deus. Ela deve ser reconhecida e ainda será reconhecida. Este convite tem o seu eco no Salmo 100, quando diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O convite para a terra adorar ao Senhor tem razão de ser pela compreensão da glória do seu nome, no reconhecimento dos seus feitos. Os atos de Deus não ficam encobertos. Ainda há a manifestação do poder de Deus. E por isso, os inimigos se mostram submissos. E aqui é importante nós destacarmos a ideia dessa palavra que, traduzida para o português, veio como se mostram submissos. Esta última palavra, submissos, ela pode ser compreendida da seguinte forma: ficar magro, ser reduzido às proporções certas, perdendo a arrogância. Literalmente seria assim: ficam pequenos por causa de mim. E aí então nós diríamos: ficam pequenos diante de mim. Os inimigos se apequenam diante de Deus. Os inimigos se tornam pequenos diante da grandiosidade de Deus e da soberania de Deus, do poder de Deus. Desta forma, então, o salmista encerra a sua compreensão dessa manifestação soberana de Deus. Toda a terra te adorará e te cantará louvores. Eles cantarão ao teu nome. O louvor começa, ou a gratidão, ou a ação de graça, ela começa a partir do todo, de toda a terra, que é então convidada a louvar ao Senhor. O início diz: aclamai a Deus toda a terra. E após falar sobre esse clamor de toda a terra, que está debaixo da soberania de Deus, o salmista passa então para a experiência do seu povo. E aí então ele diz, versículos 5 até 12. Aí ele diz assim: vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. A nação de Israel seria o instrumento através do qual toda a terra conheceria a Deus. A exaltação do Senhor pela terra acontece pelo testemunho do povo israelense, ou da nação israelense. E aí nós temos os versículos 5 e 6 dizendo assim: vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Esses filhos dos homens referem-se à nação de Israel. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Por duas vezes na história de Israel, a libertação de Deus aconteceu através de uma ação poderosa, separando as águas.
A primeira vez foi a do Mar Vermelho, na saída do Egito, e a segunda vez foi a do Rio Jordão, saída, ou melhor, entrada na terra de Canaã. Isso mostra que a vocação de Israel, ela ainda era uma realidade e era compreendida. E a vocação de Israel, essa realidade compreendida, é ser bênção para as nações. Lembrar estes fatos é lembrar a salvação concedida por Deus. É lembrar o livramento dado pelo Senhor. Os fatos que eu me refiro são as aberturas tanto do Mar Vermelho quanto do Rio Jordão. O tema continua sendo a soberania de Deus. O Deus soberano é o nosso Deus. Ele nos sustenta. Era o testemunho do povo de Israel. Vejam os versículos agora 8 e 9. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. A soberania de Deus, o testemunho do sustento de Deus, né? O testemunho do povo continua sendo, né, esse convite para a manifestação de louvor a Deus. E aí, quando se compreende a soberania de Deus, essa compreensão fazia com que entendessem também as próprias provações. Né? Perceberam na leitura do texto que ele mostra que o povo passou por dificuldades, por provações. O texto diz assim, pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água. Momento de lembrar as dificuldades, momento de lembrar os transtornos da vida, momento de lembrar que essa provação era uma disciplina saudável do Senhor, pois eles tinham a certeza da presença de Deus na provação e que não só a certeza da presença de Deus, mas também que Deus os libertaria da mesma. Nos trouxeste para um lugar espaçoso, lugar de abundância, lugar de transbordamento. Lembram do Salmo 23? Isso é dito no Salmo 23 da seguinte forma: o meu cálice transborda. Essa mesma expressão, né, nos trouxeste para um lugar de abundância, um lugar de transbordamento. Uma outra tradução diz para um lugar de alívio. Ainda que a provação aconteça, ela deve ser entendida que a vida com suas aflições e tristezas formarão o caráter da pessoa. Assim, ainda que a provação aconteça, ela deve ser entendida que essas aflições e essas tristezas formarão o nosso caráter se nós nos submetermos à prova. A purificação da prata ou do ouro com o fogo ou através do fogo não tem como objetivo estragar esse metal. Pelo contrário, o objetivo é torná-lo mais puro e valioso. E assim, então, ele compreende essa ação de Deus e por isso ele louva a Deus. E através da nação, as pessoas são convidadas a louvar a Deus. E agora, então, nós chegamos ao indivíduo. Vejam os versículos 13 até o 20. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração.
Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Esse é o indivíduo agora que ocupa o lugar central. Esse indivíduo, primeiro, se entende como sendo um devedor para Deus. Os versículos 13, 14 e 15 falam sobre isso. Os votos que ele fez, o cumprimento desses votos, o oferecimento de holocaustos e de sacrifícios, justamente porque na sua aflição ele não tinha a quem recorrer. Na sua dificuldade, compreendeu que havia socorro somente em Deus, e na sua aflição buscou alívio no Senhor. E na busca do consolo, do conforto, comprometeu-se com Deus. Fez votos e agora ele os cumpria. Reflitamos um pouco. Quantos votos já fizemos ao Senhor? Não só em um momento de aflição, mas em tantos outros momentos das nossas vidas. Votos de ser mais ativos na igreja, mais envolvidos com o trabalho ou com o serviço de Deus. Votos de estudar mais a Bíblia, de ser mais consagrado, talvez de abandonarmos o vício ou o abandono de outras coisas que desagradam a Deus. Lembram da nossa profissão de fé? Lembra da sua profissão de fé? Você fez um voto de viver os princípios da palavra de Deus. Você fez o voto de sustentar a igreja, de servir, talvez como pastor, orando, orientando o rebanho do Senhor. E aí vem a pergunta doída e chata. Cumprimos esses votos? O personagem do Salmo agora não só mostra que cumpria os votos, como também convida o povo ou as pessoas para ouvir a sua história. Está no versículo 16. O versículo 16 diz: Vinde, ouvi todos vós, os que temeis a Deus, e eu vos contarei o que ele tem feito por minha alma. O convite agora é para ouvir a história da libertação, a história da dedicação, a história da consagração. Honrar a Deus era habitual. Isso está registrado também no Salmo, versículo 17. A ele clamei com a boca e com a língua o exaltei. Literalmente, a exaltação está debaixo da minha língua como em um depósito. Era algo natural. A sua vida, ou na sua vida, era natural honrar a Deus. A sinceridade de coração também é encontrada nessa pessoa. Quando ele disse: se contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Isso demonstra a consciência que tinha de que a insinceridade impediria a sua oração. Os dois últimos versículos tornam-se o ponto alto do Salmo, pois é a manifestação da graça de Deus. A oração é atendida, mas ela não é atendida por causa dos votos cumpridos, embora a palavra empenhada diante de Deus não pode cair no vazio, nem pelas ofertas trazidas. Tanto o cumprimento dos votos, como as ofertas apresentadas ao Senhor partem de um coração agradecido e que compreende que Deus nunca afasta a sua graça daqueles que o temem. Devemos olhar para esse salmo agora e inverter a história. Como inverter a história? Vamos lá. Deus é soberano e manifesta a sua graça de forma abundante. Em nossas vidas temos vitórias e provações. E por conta dessas vitórias e provações, testemunhamos que Deus nos ouve e que o nosso prazer está na sua exaltação e que o nosso testemunho se espalhe então pela cidade, da cidade para a nação e da nação para toda a terra, para que uma grande manifestação de júbilo, de exaltação ao nosso Deus aconteça.
Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Este é o Salmo 66. Vou colocar alguns pedidos de orações. Os irmãos tirem um momento para orar e apresentar diante do Senhor essa oração de intercessão, enquanto os irmãos estarão ouvindo uma música cantada pela Ruth, que nos ajudará a gravar pelo menos os 2 últimos versículos do Salmo 66. Deus lhes dê um bom tempo de oração, um bom tempo de reflexão na sua palavra e, acima de tudo, Deus lhes dê uma vida abençoada para a exaltação e a glória do nosso Deus. Pois, afinal, nós fomos criados para o louvor da sua glória. Perdemos sempre.